Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, professor Rodrigo aqui e criei esse podcast para dialogarmos sobre coisas muito importantes, sobre coisas da vida, sobre o cosmos, sobre o universo, sobre Deus. Vamos falar aqui nesse meu novo podcast, nesse meu novo canal aqui, o podcast do professor Rodrigo, sobre teologia e linguagem. Vamos falar, obviamente, sobre língua portuguesa e sobre língua inglesa também. Nesse vídeo aqui eu quero dar início a esse podcast falando sobre teologia. Como teólogo, são questões que eu gosto muito de refletir e tenho observado que há uma lacuna com relação ao conhecimento teológico no Brasil. Muito se fala sobre a Bíblia, mas não se fala com propriedade. As pessoas dizem que cada um tem uma interpretação correta da Bíblia, mas não é assim que funciona. A Bíblia tem uma interpretação, somente uma interpretação. Agora, a forma que se aplica é a forma que você prefere. É sobre isso que vamos falar nesse podcast. Então, você que ainda não se inscreveu nesse canal, não perde tempo. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Tá? Compartilha com teus amigos, se inscreve, não vai te custar nada, você não vai pagar nada, eu só tenho muito que te agradecer. E você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e isso me motiva a trazer mais conteúdos assim para você. Então curte, solta o dedo, comenta, compartilha, porque isso ajuda bastante. Então vamos lá. O que é teologia? A palavra teologia é uma palavra que vem do grego theos e logia. A palavra theos significa Deus, logia significa estudo, tratado, pensamento, ou razão, ou raciocínio. Logo, a palavra significa um estudo sobre Deus. Aí você me pergunta com relação a essa palavra, estudo sobre Deus. Professor, é possível estudar Deus? Vamos lá. Deus em sua forma absoluta, obviamente não é possível estudar Deus, porque Deus é incognoscível, ou seja, ele não é concebido ou concebível pela mente humana ou pela razão humana em sua essência. Contudo, Deus ainda é um ser cognoscível também. Ou seja, isso implica dizer que Deus ele pode ser concebido pelo ser humano. Mas ele é concebido pelo ser humano na maneira que ele se deixa revelar para o ser humano, segundo diria o Dr. Strong. Deus ele procurou se revelar para a sua criação. Então a atitude que Deus tem de se revelar para a sua criação logo implica na ideia de milagres. E a ideia de milagres é uma ideia teísta. Algumas teorias a respeito de Deus. O teísmo, o politeísmo. O teísmo é a crença que diz que Deus ele criou o universo e, além dele criar o universo, ele interage com o universo. Interagindo com o universo, há a realidade dos milagres. O politeísmo é a crença em diversos deuses, entende? A crença em diversos deuses. Já o deísmo diz que Deus ele cria o universo, mas é um Deus que não está interessado em interagir com a humanidade, com o universo que ele cria. Os teólogos, por outro lado, os teólogos de linha teísta, assim como eu, acreditam que Deus criou o universo e, além de criar o universo, Deus interage com o universo. Deus ele se comunica com o universo. E o que é comunicação? A palavra comunicação vem do latim comunicare, que traz a ideia de tornar um pensamento uno, ou seja, estabelecer relações de ideias. Entende? As relações de ideias são pautadas em discursos e os discursos funcionam com locutores e interlocutores, ou seja, é uma atividade social. Então, o fato de Deus interagir com o ser humano é uma atividade social. Deus, ele sempre procurou se comunicar, interagir com o ser humano. E quando há essa interação de Deus com o ser humano, há a existência do milagre. Porque o que é milagre? Qual é a definição da palavra milagre? A palavra milagre significa a intervenção do sobrenatural no natural.
O que é natural? Natural é a natureza. Então, quando Deus intervém na natureza, quando Deus interage na natureza, quando Deus se comunica com a natureza, aí há a existência dos milagres. Os milagres são reais, assim como Deus é reais. Deus estabelece, obviamente, leis da natureza. Ele criou a natureza. Criando a natureza, ele estabelece leis nessa natureza. Como ele é o criador da natureza, a natureza ela prova a existência desse Deus, tal como o relógio prova a existência do relojoeiro. Quando a gente olha para a máquina, o relógio, a gente observa logo de cara que alguém construiu aquele relógio. A mesma coisa é o universo. Quando olhamos para o universo, percebemos que há um criador por trás desse universo. Um agnóstico, palavra do grego, a prefixo de negação, gnosis, traz a ideia de não conhecimento sobre Deus, ou não resposta sobre Deus. O agnóstico, chamado Robert Johnston, ele trabalhou com uma coisa muito interessante, chamado de princípio ontrópico. No princípio ontrópico, o Robert Johnston provou, sem querer, que o universo ele funciona como um ajuste fino. Ou seja, que tudo foi desenhado para que o ser humano pudesse habitar a essa terra e habitar bem a essa terra. Porque, segundo o princípio antrópico e os conceitos científicos, sabemos que se o Sol estivesse um pouco mais perto da Terra ou um pouco mais longe da Terra, seria impossível a vida na Terra. Se a força gravitacional fosse diferente do que é agora, seria impossível a vida na Terra. Então, observamos logo de cara que a existência do universo não é uma coisa que passou a existir através do nada, porque nada do nada vem. Logo, o universo aponta para um princípio, para uma origem, para um criador. Ora, quem é o criador? Esse criador, ele tem de ser maior do que o universo, porque ele é o criador. Já dizia Santo Tomás de Aquino que o criador, ele é o motor imovível, o motor imóvel que move todas as coisas. Deus, ele sendo assim, sendo um motor imovível, um motor imóvel, ele é o ser necessário, um ser que existe por necessidade. Esse ser que é necessário, que existe por necessidade, esse motor imóvel, ele traz a existência de todas as coisas. E as coisas que passam a existir são coisas contingentes e eviternas. Essas coisas contingentes e eviternas são coisas passageiras, tal como o universo, tal como o ser humano. É um fato categórico que o universo teve um começo e é um fato categórico que o universo terá um fim. A segunda lei da termodinâmica, por exemplo, prova que o universo teve um começo e, sendo assim, o universo terá um fim. Logo, o universo é finito, ele não é infinito, ele é finito, e a existência do universo pede a existência de um Criador. Esse Criador, esse Deus, se revelou nessa natureza. Contudo, o homem não entendeu a revelação de Deus, conforme diria o apóstolo São Paulo. Nós enxergamos como enigmas, certo? Mas vai chegar um dia, parafraseando o apóstolo, que o conheceremos como ele de fato é. Deus, quando se revela à natureza, a gente vê que a natureza mostra a revelação de Deus. Contudo, o homem natural, baseado na sua ótica cultural, certo? Baseado na cultura dele, o que é cultura? A palavra cultura está relacionada à palavra culto e cultivar, tá? A gente observa que essas palavras possuem o mesmo radical. Cultura, cultivar e culto. Culte são os mesmos radicais. Então, o que seria a cultura? A cultura é o culto da cultivação do que há na terra. Isso é cultura. Então, os antigos cultuavam a terra, e essa forma de cultuar a terra, ao seu modo, a sua perspectiva, trouxe algumas explicações sobre Deus. Muitas explicações equivocadas,
e algumas explicações unívocas. Por exemplo, os gregos acreditavam na existência de muitos deuses, porque eles contemplavam essa revelação, que é verdadeira, baseado na sua ótica cultural. Então eles viam a chuva e diziam logo que existe um Deus da chuva. Via o sol e dizia logo que existia o Deus do sol, considerava o sol um Deus. Assim como o Egito, assim como os deuses da Cananeia, assim como os deuses da Babilônia, assim como os deuses de Roma. Mas com o advento do ceticismo, o politeísmo parece ser uma crença que foi suprimida pelo o ateísmo e o ceticismo. Contudo, o monoteísmo, a crença em um único Deus, continua prevalecendo. E essa crença em um único só Deus é a crença defendida pela Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada apresenta esse Deus uno, simples, onibenevolente, onipotente, onisciente e onipresente. Bom, pessoal, essa aqui é uma introdução à teologia. Espero que você tenha gostado dessa introdução à teologia. Em outros diálogos, em outras conversações, iremos falar um pouco mais sobre alguns atributos de Deus. Atributos transitíveis e atributos intransitíveis que formam a essência de Deus. Vamos trabalhar sobre o que é de fato atributo. O que dizia Tomás de Aquino sobre os atributos? Então não perca os próximos vídeos, tá bom? Falou, fui, um abraço.